Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é um vídeo que eu faço para o canal Diálogos Interdisciplinares, em que eu vou comentar algumas questões filosóficas do filme chamado Nunca Deixe de Lembrar. É um filme que está na Netflix, que eu assisti ontem e que me trouxe algumas reflexões sobre estética e política. Daí o título desse comentário. Bem, no filme nós temos um personagem, né, um rapaz cuja tia foi morta pelo nazismo, porque ela tinha algumas experiências místicas que foram interpretadas como sendo uma deficiência mental, e então ela foi morta numa câmara de gás, tá, pelos nazistas. E esse rapaz, ele sobrevive ao nazismo e depois ele se muda da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, na época da formação do Muro de Berlim, né? E ele se torna um artista reconhecido do lado ocidental. Bem, é claro que eu não vou revelar aqui, né, o final do filme, nem mesmo a história do filme. O que eu quero, eu não vou contar a história, né? Eu só quero enfocar num episódio que acontece logo no início do filme com a tia desse rapaz, tá? Chamada Elizabeth, que vai ser o mesmo nome depois da esposa dele, em que ela tem o que eu poderia chamar de uma experiência mística, em que ela parecia ser um hábito dela, né, de associar uma determinada vibração sonora, uma certa nota musical, com uma percepção da totalidade, da conexão, interconexão de todas as coisas, né? O que me fez lembrar aquela frase de William Blake, né, de se ver do poema do William Blake, que é ver o universo num grão de areia. Então, a experiência, esse tipo de experiência chamada de mística, mas que pode ser também interpretada filosoficamente, na metafísica, na ontologia, e que está relacionado com a questão da percepção, né, na estética, consiste, né, a partir de algo do cotidiano ou algo assim ordinário, digamos assim, né, a gente tem uma experiência extraordinária, uma experiência da conexão, interconexão de todas as coisas, ou uma percepção do todo, né, do cosmos, certo? Então a tia do rapaz, ela tinha esse tipo de percepção. E, né, tem uma outra cena também que ela está tocando piano e, né, ela associa uma determinada nota, um lá, né, a nota lá, com essa abertura do ordinário para o extraordinário, ou seja, aquela nota conteria essa porta, digamos, da percepção, usando o termo de Huxley, né, abriria essa porta da percepção para uma experiência mística ou uma experiência filosófica de percepção do todo, a partir de algo simples, ordinário, como o grão de areia, no caso do Blake, né? Então, esse tipo de percepção, essa estética, ela aí que eu achei bastante interessante no filme, ela era incompatível tanto com o nazismo quanto com o realismo socialista do comunismo stalinista que se estabeleceu na parte oriental de Berlim. É claro que as possibilidades de realização profissional desse rapaz que se tornou um pintor no comunismo, né, os comunistas derrotaram os nazistas, né? Isso aí é bom a gente sempre lembrar que
importância da ação da União Soviética na luta contra o nazismo, mas, né, em seguida implantaram um modelo de estética, de percepção, que era bastante limitante, porque, né, no realismo socialista o que se queria era retratar o cotidiano da classe trabalhadora dentro das metas, né, do regime, né, que era, né, de melhorar a qualidade de vida do trabalhador, né, por meio do trabalho, né, dentro da visão de que é o trabalho que constrói a riqueza, né? Então a classe trabalhadora deve ser valorizada, muito bem, tá? Só que isso, naquele modelo, né, do realismo socialista, do stalinismo, ele era limitante de uma experiência estética do tipo do William Blake, ou da tia do rapaz, e que o próprio rapaz também, né? O próprio rapaz também tinha essa experiência estética, né? Tem uma cena que ele sobe numa árvore, né, e fica ali contemplando, né, a natureza, e então também tem esse insight, né, essa intuição primal, assim, né, da conexão das coisas, né, uma intuição cósmica, digamos assim, né? Então ele não consegue desenvolver ou mesmo expressar essa intuição na sua pintura no realismo socialista, né? Porque faltava ali, né, dentro da estética, do paradigma estético vigente, né, faltava essa percepção da conexão entre aquilo que é simples, é cotidiano, é imediato, e, né, o que tem por trás disso, vamos dizer assim, né, do todo que engendra essa experiência imediata, né? Dentro da filosofia que eu chamo de manentista, né, significa a gente, através da manifestação de um princípio, de uma realidade subjacente, a gente intuir essa realidade, esse princípio, né? Então, o que faltava ali na estética do realismo socialista era, né, a partir dessa chave, né, que no caso da moça, da tia do rapaz, era o som, né, era a vibração sonora, tá? E no caso dele, isso se expressava na pintura, no desenho, na pintura, através de uma distorção da imagem, ou de um deslocamento, né, sugerindo que aquela cena cotidiana simples, ela também está conectada com um todo, né, do cosmos. Ele fazia um deslocamento, o que foi considerado uma distorção da imagem, né, também para indicar essa conexão daquela pecinha ali, daquele grão de areia com o universo, né? E isso ele só encontrou a possibilidade de desenvolver isso em termos sociais, né, com reconhecimento social, do lado ocidental do muro, né, em que quando ele vai depois para Düsseldorf, né, uma cidade da Alemanha em que essa chamada arte moderna tinha condições de florescer, até com uma série de exageros, né, porque quando você se abre assim a porta da percepção, né, então muita coisa pode passar, né? Nem tudo consistente artisticamente, né, ou simbolicamente, certo? E tem um outro aspecto do filme que é importante a gente tratar, que é a relação entre a percepção, a estética e o conceito de saúde mental, né? Porque devido a essas experiências estéticas, a tia, né, Elizabeth, a tia do protagonista,
ela é considerada deficiente ou doente mental, como sendo delirante, esquizofrênica, né? E dentro do eugenismo, política médica eugenista dos nazistas, ela é executada numa câmara de gás. Então, a gente pode perceber aí, nesse episódio, como que a estética e a questão da saúde mental estão relacionadas. E no nazismo também isso se relaciona com o racismo, né? A eugenia no nazismo está muito relacionada com o racismo, mas não se reduz a questão do racismo, porque essa moça ela era ariana, mas mesmo assim, né, ela é executada. Tá? Então não foi por um motivo racista nesse caso, né? Outros casos muito numerosos, né, de execuções humanas, né, de assassinatos, foram por motivo de racismo, né? Mas a eugenia era um projeto mais amplo, né? A gente pode dizer talvez que o racismo é um subprojeto, é uma consequência da eugenia. A raiz mesmo do nazismo está na eugenia. E essa eugenia ela vai abranger não só aspectos propriamente psiquiátricos, no caso aí da moça, mas também, né, há uma certa extrapolação para questões estéticas. E é de se notar, né, que apesar do comunismo na vertente stalinista ter sido, né, politicamente, né, uma força que foi decisiva na derrota do nazismo, mas que a estética do realismo socialista ainda tinha uma certa proximidade com essa estética vigente no nazismo. E até também o filme mostra outro aspecto interessante, que a capacidade de alguns nazistas de se adaptar ao stalinismo, porque são ambos regimes totalitários, eram, né, ambos regimes totalitários. Então, apesar de tudo, ainda de todas as diferenças em termos dos objetivos da sociedade, das metas da sociedade, em determinadas áreas de atividade, não era impossível um nazista se adaptar e até se tornar um apologista do comunismo. Mas o que eu queria mais destacar aqui era essa questão da estética. Ambos os regimes, e talvez isso seja algo comum a vários regimes totalitários, né? Eles colocam limites muito rígidos e muito estreitos para a arte, né? Para a arte, para a filosofia, porque digamos assim, a falta de democracia, a ausência de mecanismos de processos democráticos, está relacionada com a limitação da expressão humana das pessoas, não de uma liberdade abstrata, mas do modo de ser de cada um, tá? Principalmente dos artistas aí nesse caso, né? Então, a expressão do modo de ser de alguém que tem uma experiência mística, ela é limitada num regime totalitário. E ela tem mais condições de acontecer num regime democrático.
né? Então eu não estou falando de uma liberdade de fazer o que se quiser, ou de uma liberdade de explorar outra pessoa para ficar rica, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da liberdade das pessoas se expressarem tais como a sua experiência acontece, tá? No seu modo de percepção do mundo, tá? Então eu acho que esse seria, né, o ponto principal que eu vejo nesse filme, em que a experiência estética se relaciona com a política de um modo não automático, né? não um modo mecânico, digamos assim, mas há uma conexão entre o regime político e as possibilidades de expressão estética, né, para os artistas. E isso é muito interessante nesse filme, né? Mostrando, né, a afinidade do nazismo e do stalinismo em relação à limitação dessas possibilidades de experiência, de percepção e expressão artística, e como isso se relaciona com a questão psiquiátrica ou da saúde mental. A gente até pode, pensando no reverso, né, que num sistema de saúde mental mais democrático, né, essas potencialidades, essas experiências não ordinárias, né, ou experiências extraordinárias que partem da realidade ordinária, né, essas experiências têm mais possibilidade de acontecer. Aí a gente se lembra aqui, né, da Nise da Silveira, que implantou pontualmente aqui no Brasil, né, esse novo modo de abordar a questão da saúde mental, né, porque há uma certa confusão entre essas experiências místicas e artísticas, essa percepção ampliada da realidade e doença mental, ou deficiência mental, inclusive, né? No Brasil ainda se confunde doença e deficiência mental, como no nazismo eles faziam, né? Então, a gente pode pensar essa questão, repensar, né, essa questão aí da estética e da política sobre esses vários prismas, tá bom? Então, só queria ressaltar esses pontos, né, e recomendo que vocês assistam um filme, é um filme longo, de mais de 3 horas de duração, mas que vale a pena pelas questões que levanta e também por toda a sua qualidade como obra, né, cinematográfica, tá bom? Um abraço.